Em tempos de pandemia, com tanta gente em casa, já deu para notar, né? Por exemplo, que o sinal da internet às vezes dá aquela falhada, TV, computador e outros equipamentos também que ficam ligados por mais tempo. E aí não tem jeito. Quanto maior o consumo, maior também o valor da conta de energia elétrica. Sobre esse assunto, vamos falar ao vivo com Marcelo Elvis da Silva, que é gerente de medição da Copel. Olá, muito bom dia para você, obrigada pela presença. E aí, me conta, então, é inevitável, né? A gente tem agora esse maior tempo das pessoas em casa, os aparelhos ficam ligados mais tempo também, né? Bom dia, Lu, bom dia aos telespectadores do Primeira Hora. Realmente, com as pessoas ficando em casa, vai acontecer aí aquele fato comum, né? Cada um no seu quarto, luz acesa, computador ligado, e isso vai fazer com que essa conta realmente ela apresente um acréscimo nesse momento. É possível calcular aí de quanto seria esse acréscimo? Olha, hoje nós não temos assim como cravar um número, mas a gente sabe que esse aumento é da ordem em torno de 3%, 4% no geral. Então, o que a gente recomenda para as pessoas, né? Mantenham as pessoas, os equipamentos desligados. TV precisa de telespectador, precisa de alguém assistindo. Se não tiver ninguém, desligue. As luzes também, as luzes estão lá para gerar conforto, mas se não tem ninguém no ambiente, elas não necessitam ficar ligadas. E o que a gente pede é que as pessoas tenham essa consciência, a conta de luz vai pesar no final e a consciência de economia é importantíssimo. Não sei se vocês já conseguiram perceber isso, que a gente está entrando na terceira semana desse isolamento social. Já houve um aumento de consumo de energia elétrica em Londrina, no geral, hein? Olha, a gente não tem como precisar esse valor. Nós temos um ciclo de faturamento, então nem todas as unidades foram medidas ainda, então algumas não refletem todo o período da quarentena, algumas apenas alguns dias, depende do dia de leitura do cliente. Então o que a gente percebe é que houve sim um aumento de demanda, mas nós não temos como precisar ainda o valor desse aumento, mas ele tem acontecido sim, nas primeiras unidades que já foram lidas, a gente já consegue ter uma percepção desse aumento. E possivelmente, me corrija se eu estiver errada, esse aumento pode ser até maior do que o período de férias, porque a gente tem realmente mais pessoas em casa, com essa recomendação de isolamento social, para as pessoas ficarem em casa e o tempo todo, né? Então, isso também deve se refletir mais no consumo? Sim, normalmente o período de férias já apresenta esse acréscimo, mas hoje nós temos praticamente todas as pessoas em casa durante todo o tempo e utilizando equipamentos, geladeira, ar-condicionado, TVs, e a gente percebe que as famílias hoje ficam separadas, mesmo em casa, cada um no seu canto, e isso vai provocar realmente um aumento. O que as pessoas têm que prestar atenção? Vamos lá por alguns aparelhos. Primeiro aí, o que é importante prestar atenção? Olha, nós temos alguns equipamentos que são os vilões, né? São os equipamentos para aquecer e para resfriar. Geladeira, freezer, ar-condicionado, secador de cabelo, todos os equipamentos que esquentam ou esfriam, eles têm um peso bem maior na conta. O que a gente pede é usar com moderação aquilo que for necessário, mas tomar esse cuidado, né? Quanto mais a gente gasta, o que a Copel cobra ou o que as concessionárias cobram é potência pelo tempo. Então, quanto maior a potência, maior o consumo. Quanto maior o tempo, também maior o consumo. Se você juntar as duas coisas, potência alta com tempo alto, aí vai ficar realmente complicado para pagar essa conta depois. E essa questão, que também acontece muito, a gente está em casa, está sem fazer nada, vai lá na geladeira. E não vai só uma vez, né? Vai uma, duas, tal, que ele abre e fecha, tem gente que gosta de ficar namorando a geladeira, dá uma olhada, fica olhando o que tem lá dentro. Isso também é perigoso. Isso é muito perigoso. Cada vez que a gente abre a geladeira, o ar quente de fora da área externa entra para a geladeira e há essa troca dentro na própria geladeira. E isso vai fazer com que o termostato trabalhe com mais forte para poder equilibrar novamente a temperatura interna da geladeira, do freezer. Então, esse abre e fecha é um vilão perigoso. Deixar, então, a porta da geladeira aberta, ficar olhando o que tem, tô prateleira por prateleira, então nem pensar. Nem pensar. E aí a gente teve dias quentes, hoje a temperatura está um pouquinho mais amena, né, por causa da chuva. Também a gente teve um uso maior aí de ar-condicionado nesses últimos dias. O ar-condicionado, como eu falei, ele tem uma potência
né? Se o ambiente for um ambiente maior, quanto maior o ambiente, maior a necessidade desse ar-condicionado. Então, a gente coloca ar-condicionados cada vez mais potentes para ambientes maiores. O que a gente recomenda, no caso de ar-condicionado, é sempre deixar o cômodo do imóvel fechado. E aí vai acontecer mais ou menos como uma geladeira. Então, toda vez que você abre esse cômodo, vai haver essa troca de temperatura entre o ar externo e o interno. E vai fazer com que ele trabalhe com mais potência. O que a gente pede, então, é mantenha as janelas fechadas. Se for necessário, fazer um rearranjo dos móveis, deixar sempre onde a gente precisa de mais luz, com luz natural e não com luz artificial. Utilizar as janelas abertas quando o ar-condicionado não estiver ligado. Que neste momento é a principal orientação, né? Deixar a casa ventilando, né? Isso também é uma forma de prevenção contra o corona também. Então, isso é muito importante. E se a gente pensar em equipamentos, como você até comentou no início, a gente tem cada um no seu espaço na casa, né? Tem o que fica na sala, no quarto, no outro quarto. E normalmente, por exemplo, se a gente pensar em televisão, cada um quer ver uma coisa. E aí são os aparelhos ligados todos ao mesmo tempo. Isso influencia também? Isso influencia muito, né? Então, como a gente faz a conta de potência pelo tempo, cada TV ligada, ela tem uma potência média de 150 a 300 watts. Então, você vai somando isso pela quantidade de TVs que estão ligadas ou de outros equipamentos. E aí é onde a conta vai lá para o espaço e as pessoas não percebem isso, né? Só vão perceber na primeira leitura. E aí, às vezes, já é tarde. Bom, a gente está indo para a terceira semana de isolamento, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Qual que é a sua orientação para o pessoal, então, que está em casa? Olha, utilizem a energia. A energia, ela está na nossa casa, é um conforto. E como? A gente precisa dela, né? A gente precisa ter energia para funcionar todos esses equipamentos. Energia é vital, não só é essencial, mas é um serviço vital. Todos os outros serviços essenciais precisam de energia para funcionar. E a residência segue o mesmo caminho. Então, o que a gente pede? Use com moderação. A gente recomenda que só fique ligado aquilo que realmente for utilizado. Então, no caso, principalmente TVs, lâmpadas, só deixem ligado aquilo que realmente for necessário, for essencial. Os demais, desliguem, né, e não vai ter surpresa no final do mês. Vale aquela dica da mãe, né, que ficava pegando no pé para não deixar a geladeira aberta, lâmpada acesa. Isso mesmo. É a melhor recomendação. Só deixe ligado aquilo que foi essencial. O que não foi essencial, desligue e só volte a ligar a hora que alguém estiver no cômodo, alguém precisar desse instrumento. Se não, deixe desligado. Tá certo. Então, muito obrigada pelas dicas, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço.